Bom, a Europa vem passando por uma crise migratória que fica cada vez mais séria, a situação fica cada vez mais tensa, já vem tendo ondas de protesto mais no norte da Europa, mas eu vou te explicar o porquê que isso está acontecendo e porquê isso é tendência na Europa toda, tá? E eu vou te explicar de um jeito que eu tenho certeza que ninguém nunca te explicou, dando 3 pontos de vista. Primeiro, o ponto de vista do europeu, onde ele tem razão e onde ele não tem razão. O ponto de vista do muçulmano, que teoricamente são os alvos desses protestos, né? Desse protesto anti-imigração. E o ponto de vista de quem teoricamente não tem nada a ver com isso, que somos nós brasileiros, os africanos, os outros imigrantes de África e da América do Sul, por exemplo, que não tem nada a ver com isso exatamente, mas no fundo tem. E eu vou te explicar por que isso representa um risco muito grande para nós também no final das contas, tá? E é importante te falar que esse assunto é muito delicado, então eu vou trocar várias palavras que eu gostaria de falar por outras que não vão me cortar, né? Não vão fazer esse vídeo ser cortado da internet. Então é muito importante que você preste atenção para você pegar as referências. E eu tenho certeza que se você pensa em migrar, se você tá no Brasil, se você tá em África me assistindo e pensa em migrar, esse vídeo com certeza vai abrir sua mente e vai te ajudar muito na sua decisão. É muito importante. Então antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, não custa nada pra você, faz total diferença pra mim. Você vai gostar desse vídeo aqui, eu tenho certeza, é um conteúdo denso, mas eu tenho certeza que vai esclarecer muita coisa pra você, tá? Então eu vou tentar enrolar o mínimo possível e já vamos falar sobre o ponto de vista do europeu sobre a imigração descontrolada na Europa, tá? É o seguinte, essa onda de protesto contra os imigrantes árabes, né, os imigrantes muçulmanos, tem certo tom de razão, e eu quero que você entenda que eu vou passar 2 pontos de vista, tá? Do europeu e do muçulmano, e você vai ver no final do vídeo que eu não concordo com nenhum dos dois, tá? Eu vou passar o ponto de vista pra você entender que eu tô imparcial nesse sentido, tá? Não tô do lado de um nem de outro, eu tô do meu lado, do nosso lado, e você vai entender melhor isso aí. Enfim, tem certa razão nesse preconceito ou nessa preocupação, vamos colocar assim, com a imigração de muçulmanos, por algumas razões. Eu vou te passar quais são, tá? Antes de te falar o que ocasionou esses protestos que começaram na Inglaterra e tá se espalhando pela Europa, enfim. O primeiro motivo que eu acho que existe essa preocupação, essa anti-imigração contra os muçulmanos, primeiro, porque existe um distanciamento cultural muito grande, tá? Em termos de regras sociais, de tolerância religiosa, de tolerância de maneira geral, coisas básicas, por exemplo, mulher ter o mesmo direito do homem, homoafetividade, por exemplo, não ser crime, não ser pena de morte, coisa que em muitos países muçulmanos isso é crime, não se pode beber, não se pode comer certas comidas, não se podem ter certos tipos de atitude que a gente, como cultura ocidental, é mais tolerante. Você pode até falar que existe preconceito contra outras religiões, existe preconceito contra homossexuais, existe o preconceito, mas você não vai ser churrascado, vamos colocar, é uma das palavras que eu vou substituir aqui, churrascado, tá? Acabar com a sua existência por causa disso. E é uma diferença muito grande. Em todo o contexto social existe uma diferença muito grande, principalmente na tolerância religiosa e na tolerância cultural, das coisas do dia a dia, coisas básicas, como eu acabei de falar. Enfim, esse é um motivo, e eu entendo esse motivo, tá? Não tô falando que a gente, como cristão ou como ocidental, tá certo, eles estão errados, não tô fazendo juízo de valor, eu tô falando que causa uma intriga, sim, causa uma confusão social juntar 2 tipos de coisa, principalmente porque, infelizmente, o outro lado ele não tem a mesma tolerância que a gente tem, entendeu? Isso é uma coisa, é histórico isso, você sabe que existem aqui os atentados e tudo mais, enfim, não preciso me aprofundar nesse assunto, ponto. E um segundo motivo, que aí eu acho que qualquer um vai concordar comigo, que é o seguinte, vem muitos imigrantes ou refugiados de conflitos com G, sabe? É outra palavra que eu vou substituir, conflitos, refugiados de conflitos, que vêm pra Europa, e tá acontecendo muito isso em Portugal, você vai entender por que isso é um problema gigante até pra gente, que vêm e ficam de forma ilegal, de certa forma, e tem habitação, tem direito à habitação, tem direito a alguns benefícios que o próprio morador, o próprio europeu e o próprio imigrante que tá legal, que é o meu caso, por exemplo, não temos direito à moradia, não temos direito a nenhum benefício do governo, não temos. E acaba que esse pessoal tem, e também existe um ponto trabalhista nisso tudo, porque a mão de obra desse pessoal é muito barata, eles não exigem direitos trabalhistas, porque se exigir, se fizer qualquer tipo de exigência, pode ser, corre o risco de perder emprego, corre o risco de ser deportado, isso na cabeça de quem tá ilegal, tá? Então acaba sendo uma mão de obra barata, análoga à escravidão pro país, tá? Uma pessoa que não exige direitos trabalhistas, uma pessoa que aceita qualquer tipo de pagamento, tá? Aceita qualquer valor, isso sucateia a mão de obra, e o europeu ele fica indignado porque a mão de obra dele fica mais barata também. O custo de vida aumenta, mas o valor que é pago pelo serviço dele não aumenta.
porque tem gente fazendo por muito menos e exigindo muito menos, entendeu? Essa é uma indignação. E por que que isso tá acontecendo tanto? Por que que os países permitem tanto isso? E aí que tá, a Europa não é a vítima disso tudo, tá? Os países permitem isso, que é infelizmente um modelo que Portugal tá adotando agora, que é manter a pessoa ilegal justamente para ela não utilizar dos direitos que uma pessoa legal, uma pessoa nativa daqui tem, uma aposentadoria, um direito a usar de repente o hospital de graça, direito a ter um seguro-desemprego, direito a ressarcimento, por exemplo, de imposto de renda, muitos direitos, tá? Que pessoas que estão legais, tipo o brasileiro que está legal em Portugal, o próprio português, o próprio europeu nativo, ele tem e essa pessoa não tem. Então pro governo sai barato, é uma mão de obra análoga à escravidão, sai muito barato, não precisa dar direito nenhum e essa pessoa dificilmente vai fazer alguma besteira com medo de ser deportada, enfim. E o outro motivo acaba aumentando a violência, sim, acaba aumentando o número de assaltos, porque são mais pessoas necessitadas, são mais pessoas com pouca renda, morando num país que geralmente, culturalmente, já tinha certa estabilidade, tá? Então aumenta sim, mais pessoas pobres, mais pessoas necessitadas no país, aumenta sim a criminalidade, isso acaba aumentando sim, tá? Ponto. Esse é o ponto de vista do europeu. Entenda que eu não tô defendendo e você vai entender por que eu não tô defendendo. Eu vou te passar agora o ponto de vista do muçulmano e eu vou te passar a injustiça que tá ocorrendo por trás desses protestos, tá? E não tem como defender. Enfim, o que aconteceu foi que eu acho que no mês passado, no final do mês passado, não tenho certeza, há poucos dias, 3 crianças tiveram a vida encerrada por uma brutalidade, uma coisa brutal, tá? Não vou me aprofundar nisso porque eu não quero que o vídeo seja cortado. Você já deve entender o que aconteceu. E quem cometeu essa brutalidade foi um jovem de 17 anos e deixou todo mundo indignado. O que aconteceu? Supostamente um grupo de extrema direita, da Inglaterra, usou esse fato, que é doentio, que é psicopatia também, tá? Não tem como você defender esse ato. Usou esse fato para causar mais ódio. Espalhou a fake news de que quem tinha cometido esse ato com as crianças tinha sido um muçulmano. Passou o nome por inteligência artificial, criou uma super história lá, às vezes até criou um personagem lá e espalhou a notícia de que foi um muçulmano. E isso deu start para essas manifestações aí que tão violentas, que o pessoal tá queimando local que muçulmano vive, tá queimando mesquita, tá queimando empreendimentos de muçulmanos, estão agredindo os muçulmanos, o que é muito parecido com o que aconteceu. Eu posso estar exagerando, mas eu acho que não. É muito parecido com o que aconteceu na década de 40, na Alemanha. Começou com, estão destruindo a nossa cultura, esse pessoal é... Fake news também, esse pessoal é... Eu não posso falar esse tipo de nome aqui, mas faz esse tipo de atrocidade. Vamos queimar os negócios deles, vamos... Começou assim também, tá? Eu não acho que é exagero meu, não, tá? Então é uma covardia tremenda. E eu acho que o estopim desses protestos foi isso, mas eu acredito que foi só um motivo para esse pessoal todo de extrema, enfim, esse pessoal todo colocar o que tá para fora, sabe? Externar o que eles estão sentindo. E é isso que eles estão sentindo, tá? E começa contra uma etnia específica e pode se alastrar contra qualquer tipo de imigrante. E eu já vou chegar nessa parte, tá? Enfim, esse é o lado do muçulmano. Esse protesto, esse ódio todo, de certa forma, que nem eu te falei, tem certa preocupação, tem uma razão, mas esse ódio todo não é descabido, é fruto de uma fake news e isso é muito perigoso. Isso já aconteceu antigamente e quem não conhece a história tá falado a repetir os erros do passado. Então, você conhece a história, você sabe o que aconteceu e você sabe que isso é muito perigoso. Essa narrativa é muito perigosa. Essa narrativa já aconteceu exatamente a mesma coisa com povos diferentes, tá? Começou do mesmo jeito. Enfim. E antes de ir pro lado do imigrante sul-americano, imigrante africano que teoricamente não é muçulmano e não tem nada a ver com isso, eu vou te explicar uma coisa muito importante, tá? É muito importante entender que não é por acaso que isso está acontecendo. Se você reparar, se você tá na Europa ou se você acompanha o que está acontecendo na Europa, você vai ver que esse tipo de imigrante, esse tipo de refugiado, ele tem um padrão, tá? Você vai ouvir muita gente falando que tá aumentando muito o número de muçulmano aqui na Europa, aqui em Portugal, por exemplo. O que acontece é que você não vai ver idoso, você não vai ver criança e você não vai ver mulher. Existem as exceções, mas por regra você vai ver homem adulto de idade militar de 18 a 35 anos. Então, se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver que isso não é por acaso. Por que o refugiado ele tem que ser um homem em idade adulta, idade militar, saudável? Porque isso tudo faz parte de um jogo de xadrez que a gente, na verdade, a gente é o peão, a gente é o refém disso tudo. E você vai entender, você vai sair desse vídeo entendendo por quê. Eu tenho certeza que você vai. Primeira coisa que você tem que entender. Isso tudo tá ligado com
com aquele conflito da terra do Vladimir, aquela terra fria, com a OC, do norte da Europa, tá? Eu espero que você tenha entendido. Eu não posso falar o nome dos países nem das pessoas porque vai ser cortado o vídeo. Então, tudo tá ligado com esse conflito com G que começou em 2022, do comecinho de 2022, tá? Não sei se você lembra, começou esse conflito, a invasão e tudo mais. E tudo isso tá ligado com esse conflito ainda. São 2 anos, mais de 2 anos, 2 anos e meio de conflito. Tudo isso tá interligado. Há 2 anos que vem agravando muito número de imigrantes, de refugiados, exatamente por causa disso. Você vai entender por quê. Presta atenção. Vou tentar te explicar de forma rápida, tá? Eu não sei se você lembra, mas o estopim desse conflito foi a ameaça que o Zewa fez de colocar a OC dentro da OTAN, que é uma aliança militar que tem a maioria dos países da Europa, os Estados Unidos, o Japão, enfim, acho que a Austrália também. É uma aliança de proteção mútua, tá? O que acontece? O ex-presidente que não tem orelha hoje em dia, que eu não vou falar o nome dele, ele avisou o chanceler da Alemanha na época que ele estava sob mandato, que se ele fechasse a construção da Nord Stream 2, Nord Stream 1 e 2 são gasodutos que levam gás que levam gás da terra do Vladimir até a Europa, tá? Se eles fechassem a construção, já existia um gasoduto, tá? Que deixava a Europa já muito dependente do país do Vladimir com esse gasoduto. Eles estavam construindo um segundo gasoduto, tá? E esse Donald, ele avisou que se fechasse a construção do segundo gasoduto, a Europa ia ficar muito dependente da terra do Vladimir. E ele teria muito poder sobre a Europa, tá? E isso era perigoso porque é um governo totalitarista, enfim, todos esses problemas. O que aconteceu? A Europa ignorou, fechou a construção do gasoduto 2 e ficou quase 80%, mais de 80% dependente da energia, né? Porque aqui é tudo a gás, tá? Na Europa, não sei se você sabe, é tudo a gás. Ficou muito dependente da energia do país do Vladimir. Isso dá muito poder a ele. Os Estados Unidos não gostou nada disso e ameaçou, depois que o sem orelha saiu, entrou outro governo com outro tipo de método, tá? Então ameaçou colocar a OC na OTAN e aí deu um checkmate no Vladimir, tá? Presta atenção, é densa essa história, mas é muito importante você entender o contexto de tudo isso. Você vai entender por que isso, no final das contas, acaba atrapalhando a nossa vida, que não tem nada a ver. Por favor, presta atenção. Ameaçou, deu um checkmate nele, porque se a OC entra para a OTAN, a rota, inclusive dos gasodutos e de todo o insumo que a terra do Vladimir fornece para a Europa, passa por ali. Ele ia perder o poder dele. Ele ia deixar que era um plano que já é, que desde do conflito da Crimeia, já é um plano unificar esse lugar. Então o Zewa deu um checkmate nele e ele, antes de que isso fosse concretizado, ele invadiu a OC, tá? Isso foi o estopim de tudo isso. E aí o que aconteceu foi tudo que os Estados Unidos queria. Eles fizeram várias sanções nesse país e tal, e destruíram os gasodutos Nord Stream 1 e 2. E quando eu cheguei, tava no comecinho desse conflito, tá? E tinha toda essa preocupação de ficar sem gás, o gás aumentou e tal. E por que não ficou? Por que não, o tal do inverno europeu sem gás, ia passar muito frio, ia tomar banho frio, ia ser um desastre. Não aconteceu isso. Por quê? Porque a terra de Jesus, de Jerusalém ali, que eu não posso falar o nome do país, para evitar, ele fez um plano, o Benja, lá, que é o primeiro-ministro lá, ele fez um plano de fornecimento de gás para a Europa, que já estava tudo esquematizado, tá? Ele fez um plano, eu vou te deixar a foto aí para você ver que eu não tô falando besteira, eu não tô tirando da minha cabeça. Ele fez um plano com um mapa, ele mostrou um mapa numa convenção em 2022 ainda, já no começo da guerra, com um plano de levar a energia até a Europa. E aconteceu, e ele começou a levar por meio de navio, aquele canal ali do Mar Mediterrâneo. Enfim, deu certo, e aí, como vingança, a terra do Vladimir, junto com o pessoal do Olhinho Puxado, que não é xenofobia, tô só tentando não falar o nome dos países, financiou o pessoal muçulmano para fazer um ataque na terra de Jerusalém, do Benja, e atrapalhar todo esse negócio, tá? É tudo ligado ao poder. Tudo ligado a poder. Não tem nada ligado a terra, a costume, a povo, não tem nada a ver. É só pelo dinheiro e pelo poder, tá? Primeiro você precisa entender isso. Antes de você tomar um lado, quando você pensar em tomar um lado, saiba que você tá tomando o lado errado, provavelmente. Porque o mundo, ele é uma Gotham City sem Batman, tá? É o Coringa tentando se tornar poderoso e dominar tudo. E aí quem tá combatendo o Coringa não é o Batman, não existe super-herói. É o Pinguim. E aí o Lex Luthor tá fingindo que tá brigando com os dois, mas na verdade tá fazendo uma aliança com o Coringa. É isso que tá acontecendo, tá? Se você tomar um lado, provavelmente, com certeza, você tá tomando um lado errado. Você tá tomando um lado de um vilão. Não existe vítima, tá? A vítima é o povo que tá sendo refém, tanto o povo de Jerusalém, tanto o povo lá da Palê, blá blá blá. O povo é refém.
todos os povos que estão no meio disso tudo, inclusive o europeu, o muçulmano que vem pra cá também, ele não tá vindo como um soldado treinado, ele tá vindo como refém. No final das contas, se o bicho pegar, todo mundo vai ser churrascado. Isso porque tá tendo uma disputa de poder. E por que tá tendo esse tanto de injeção de muçulmano aqui pra atrapalhar a cultura europeia, pra separar o povo, pra dividir o povo entre quem odeia esse pessoal, com quem acha um absurdo, quem odeia, e com o resto dos imigrantes, tá tudo dividindo cada vez mais. O mundo tá cada vez mais dividido dentro dos próprios países. É dividir para controlar. Por que isso está acontecendo? Antigamente, nos conflitos com G antigos, existia a Human Wave, né? Que era aquela onda de soldados que iam dominando. Assim que o navio chegava, ele ia dominando o máximo de terra possível para atracar e começar dali a ofensiva. Hoje em dia não existe mais esse tipo de conflito. Hoje em dia é híbrido isso. Então a nova Human Wave é esse tipo de refugiado totalmente, com uma cultura totalmente diferente, em idade militar, muito fiel à sua religião, que coisa que eles são, tá? Assim que um líder religioso der uma ordem, mesmo que não sejam soldados treinados, eles vão tomar as atitudes, e essa é a nova Human Wave. E isso está tudo sendo patrocinado pelo inimigo, que na verdade é vilão, assim como a Europa também é vilã, tá? Todo mundo é vilão. Tudo isso que está acontecendo é pelo poder, e o povo que está no meio que vai sofrer. Sempre é assim, não toma um lado. E agora vamos para a parte que nos compete, tá? Para a parte 3 disso, o ponto de vista do imigrante que não tem nada a ver com isso, e está pensando em vir para a Europa ou está morando na Europa. O que acontece? Primeiro ponto, olha pra mim. Uma vez eu fui no evento, e assim, uma multidão de pessoas estava passando, de portugueses, brasileiros, todo mundo. Um evento gigante, um jogo da Champions League. E aí uma policial lá do canto, eu tava de touca, tava com a barba até grande, e ela veio e falou comigo. Eu filmei isso, tem filmado no canal, eu vou deixar aqui o vídeo, no dia que eu fui na Champions League. E eu fiquei pensando muito por que ela veio me parar. Porque, qual que foi? Por quê, sabe? Isso me intrigou demais. E aí um cara comentou, é porque você parece marroquino. Eu falei, realmente eu pareço marroquino. Faz sentido. O marroquino, ele é muçulmano, existe o risco de atem, etc. E beleza. E aí é que tá. Eu não sei se você já viu o tanto de meme que tem, que brasileiro quando chega na Europa tem que ficar explicando pro indiano que ele não é indiano. Ou seja, a gente se parece muito com o pessoal que, caso você não saiba, na Índia também tem muito muçulmano, no sul da Índia. Então a gente é muito parecido com esse pessoal. De qualquer forma a gente é parecido com eles. Então a gente vira um alvo também, tá? Sem querer, às vezes sem ser exatamente. Se isso se agravar, e eu acho que vai, porque a tendência é piorar, a gente também vai virar um alvo, tá? E aí, você que é branco, e você tá achando que você não vai ser um alvo, eu quero que você entenda o seguinte, tá? Você nunca vai ser branco, você nunca vai ser europeu. Você precisa entender isso. Você é brasileiro e você precisa aceitar isso. E aí eu vou te provar. No final do vídeo eu vou deixar um vídeo de uma menina branca que, assim, espantada porque ela foi para os Estados Unidos e ela tava falando da cor dela, não sei porquê, um papo estranho do caramba, pra outra pessoa branca, e a pessoa riu dela e falou que ela não é branca, ela é latina. Você nunca vai ser europeu, tá? Você, nascido no Brasil, apesar de branco, você nunca vai ser americano, você nunca vai ser um branco, tá? Você sempre vai ser um latino, sempre vai ser um latino-americano, você sempre vai ser um brasileiro. Então, para com essa história de querer defender, porque eu vi muitos canais defendendo a galera que tá fazendo, isso é um absurdo total, defendendo a galera que tá fazendo esses protestos, como se eles fossem vítima, falando que, por exemplo, é injusto o pessoal chegar no país do outro e querer impor sua cultura, e querer isso, querer aquilo. Mas, meu filho, esse é um argumento horroroso, porque foi exatamente isso que a Europa fez durante toda a história da civilização. Você lembra na época de Jesus Cristo? Quem que era o império que estava lá? Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos. Quem era Pôncio Pilatos? Quem era o império que estava lá em Jerusalém naquela época, desde aquela época, invadindo a terra dos outros e impondo a sua cultura ali. E depois disso as cruzadas, e depois disso as grandes navegações aí no século XV, e depois disso o primeiro e o segundo grande conflito mundial. É sempre o europeu tentando dominar outros lugares e impor a sua cultura à força e de uma forma muito mais violenta do que está sendo hoje em dia. Então é um péssimo argumento. Então o que eu quero te dizer é, mesmo você sendo branco brasileiro, para de tentar fazer parte de uma coisa que você não é. Tá? Primeiro ponto, tá? Para de tentar defender alguém que não te defenderia. Alguém que, se quando o bicho pegar, você tivesse aqui, você seria um alvo também, tá? Mesmo você sendo branco, você não é europeu. Você é descendente de europeu, tem sobrenome italiano e blá blá blá. Você nunca vai ser europeu. Mesmo que você seja branco, você nunca vai ser. Você nunca vai fazer parte disso. Aceita que você é brasileiro. Se você vai escolher um lado, escolha o seu lado. Escolha o lado da sua família. Escolha o lado do Brasil. Se você tá em África, escolha o lado da África. Porque você nunca
vai ser europeu. Não defenda pessoas que não te defenderiam. Pro cara que é de esquerda, por exemplo, pro cara que é de direita, por exemplo, tá defendendo isso tudo, saiba que aqui você seria um alvo também. Você nunca vai fazer parte disso, você não é o que eles são, tá? Você nunca vai ser considerado o que eles são. E pro cara que, por exemplo, olha o quanto isso é ridículo, tanto do de direita quanto de esquerda. Eu espero que eu não quero agradar ninguém, tá? Eu não quero agradar lado nenhum. Pra mim, se você é declarado petista, declarado bolsonarista, você é um completo ignorante pra mim, tá? Não quero te agradar. O que eu quero te dizer é o seguinte: olha o papel ridículo que você tá passando, sendo de direita, e defendendo esse movimento ultranacionalista, esse movimento anti-imigrante. O ridículo que você tá passando, porque você não é, eles não te consideram parte deles. Então para de passar essa vergonha que você tá passando. E você que é de esquerda, para de passar a vergonha de ter uma bandeirinha LGBT lá e uma bandeirinha da Palestina. Para de passar essa vergonha que se você tivesse com essas suas tatuagens, com esse seu cabelo pintado, com esse seu piercing, sendo espírita, sendo de Umbanda, se você fosse no país deles, você seria churrascado. Ninguém lá quer a sua defesa. Você não é amigo deles. Eles não te defenderiam. Para de passar o papel ridículo de ficar defendendo o pessoal que não te defenderia. Muito pelo contrário, te atacaria num conflito aí, num extremo, tá? Então para de passar essa vergonha. Você é brasileiro, escolhe o lado do Brasil. Escolhe o lado de África, se você é africano, angolano, moçambicano, de Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. É pra todo mundo que me assiste isso aqui. Para de passar a vergonha de tomar lado de quem não tá do seu lado. Assume o que você é e luta pelo que você é. Se for pra escolher um lado, lute pelo que você representa. Você é brasileiro, amigo. Você não é americano. Você não é europeu. Você não é branco. Você é brasileiro e você vai morrer brasileiro. Então, aceita isso, é o primeiro ponto, tá? Olha só pra terminar a explicação, quero que você entenda que isso que tá acontecendo agora, esse conflito entre esses dois povos não é novidade. Na verdade, a novidade era não estar tendo antes esses conflitos. Porque como eu te falei, desde a época de Jesus lá, que era o Império Romano, depois o Império Bizantino e tal, teve as cruzadas, que teve o conflito com a Ordem dos Assassinos lá, que é os árabes. Se você estudar a história, você vai ver que é um conflito muito antigo, tá? Queda de Constantinopla. Portugal já foi um lugar chamado Al-Andalus, eu acho, Al-Andalus, que foi a invasão dos mouros, quando aqui existiam os visigodos, né? Enfim, a Espanha inteira, Portugal inteiro e a França, o sul da França, já foi por 8 séculos muçulmano. De 3 pessoas que existiam aqui nessa Península Ibérica, que era a Península Ibérica, Espanha, França, o sul da França ali e Portugal, 75% foi muçulmano por 800 anos, tá? Então, o português às vezes ele fala que ele é caucasiano. Vem gente comentar aqui nos meus vídeos que vai para sua terra que Portugal é caucasiano. Se ele estudasse a história, ele ia saber que caucasiano nem europeu é. Caucasiano vem do norte da Índia, migrou para a Europa, inclusive escravizou. Os primeiros escravos dos caucasianos eram os eslavos. Por isso que slave, a palavra slave, escravo em inglês, é tão parecido com a palavra eslavo em inglês. A etimologia da palavra é a mesma. Os primeiros escravos do mundo foram os eslavos, escravos dos caucasianos. Se o cara tivesse o mínimo de conhecimento, ele ia saber que o livro do cara do bigodinho lá, o plano dele, se desse certo, a conquista lá da França, tudo, seria escravizar o espanhol, o português, porque ele não considerava caucasiano, tá? Então, Portugal não é caucasiano. Vocês são mais árabes do que caucasianos, tá? Primeiro, entendam isso, tá? Então, para de tentar odiar o que você é. Enfim, teve toda essa história de até queda de Constantinopla, toda essa história antes de Cristo, Esparta contra a Pérsia, que hoje é o Irã. Então sempre existiu esse conflito entre esses povos. O que mudou é que durante a história toda, o europeu sempre foi maioria. As grandes navegações, o Império Romano, sempre ganhou na maioria. O que acontece é que hoje não é mais maioria. Hoje, uma família tradicional europeia tem um filho, um casal, se... Olha, acabou a bateria da câmera, só para terminar o vídeo, para fechar o que eu tava dizendo, é que uma família palestina, hoje em dia, por exemplo, tem 4 filhos por mulher. E você sabe que na cultura deles, uma família pode ter mais de uma mulher, até 4, eu acho, 7 mulheres, sei lá. Enfim, enquanto uma família tradicional palestina, por exemplo, tem 12, 15 filhos, uma família tradicional europeia tem um. E esse vai ser o fim, tá, da civilização ocidental, porque até o Brasil passa por esse problema. Até o Brasil tem menos de 2 filhos por casal. Então, se você fizer uma conta básica, você pegar duas pessoas, é o que eu sempre falo, é muito importante você entender isso, que isso vai ditar o futuro do mundo. Você pegar uma família, um casal, vai ter um filho só, vai diminuir pela metade quando os 2 morrerem. E aí esse filho vai juntar com outra pessoa e calhar vai ter um filho, vai diminuir pela metade de novo. E é isso que vai acontecer daqui pra frente com a nossa civilização, porque nós não temos mais filhos. Então é bem simples, é simples quanto isso, tá?
O tempo vai fazer a gente, como civilização ocidental, perder, tá? O tempo vai fazer a civilização mundial ser muçulmana, porque culturalmente eles se reproduzem mais, e quem se reproduz mais, quem para de se reproduzir, entra em extinção. A mesma regra que vale para o animal, vale pra gente também. Não tem como clonar em massa, não tem como fazer nada disso. O único jeito é se reproduzir, o único jeito de sobreviver como espécie é se reproduzindo, e a gente não faz mais isso, tá? O Brasil é a segunda menor taxa de natalidade das Américas, perde só pro Canadá, que já tá passando por crise demográfica. Já existe um problema na maioria dos países, inclusive Portugal, a maioria dos países da Europa, Japão, países com população envelhecida já tem problema com previdência, porque quem paga previdência é quem tá ativo no mercado hoje. Não existe uma caixinha com seu nome guardado, com o seu dinheiro que você contribuiu, não existe isso. O dinheiro já foi gasto. E não existe pessoa suficiente para pagar a aposentadoria de quem está aposentando agora. Isso vai ser uma crise enorme e a gente vai passar por um problema enorme. Enfim, o que eu queria dizer com tudo isso nesse vídeo é que se você está pensando em vir para a Europa, pensa mais, pensa 2 vezes, porque a Europa, se você reparou nesse vídeo, tudo que está acontecendo de problema no mundo hoje em dia tá ligado à Europa. A Europa tá no centro desse furacão. Tá tudo ligado a quem vai ter poder sobre a Europa, quem vai controlar o fornecimento de matéria-prima, de energia para a Europa, tá? Até o pessoalzinho de olho puxado que tá querendo invadir aquela ilha, porque aquela ilha produz muito material, nanochip, um monte de coisa para a Europa e para o resto do mundo também. Então, a Europa está no centro desse furacão, tá? A Europa tem ligação terrestre com todos esses países, isso é um problema. Então, para você que está pensando em fugir da sua realidade, porque a sua vida é perigosa, que você está vivendo no Brasil, no Nordeste, sei lá, no Rio de Janeiro, está muito perigoso, você não precisa pular no meio do olho de um furacão e colocar um alvo nas suas costas, por ser brasileiro, por ser moreno, de repente, para fugir de uma realidade que não é boa para você, tá? Existem cidades e estados no Brasil que são muito seguros. São José dos Campos, eu acho uma cidade super segura. Ribeirão Preto, que é de onde eu vim, morei 25 anos de Ribeirão Preto. Eu nunca vi na minha frente um assalto acontecendo e eu nunca sofri um assalto. É perigoso sim, tem assalto sim, mas está muito longe de ser isso que as pessoas pensam, inclusive o próprio brasileiro pensa do Brasil. Talvez, se você mora no Nordeste e está passando por uma realidade violenta, se você não precisa ir para outro continente, juntar 30 mil reais e virar 5 mil euros, não precisa, você pode juntar esses 30 mil reais e mudar para Santa Catarina, por exemplo. Tem preconceito também, não é o sonho, mas já é muito, a sua realidade vai mudar muito, você não precisa ir para o centro, no olho de um furacão com um alvo nas costas, vai para o Uruguai, sabe? Agora, se você quer mudar para um país ultra desenvolvido, você não existe só Europa, vai para a Austrália, tem a Nova Zelândia, tem o Japão, que está facilitando a entrada de brasileiro, tem os Estados Unidos, tem o Canadá, que também está facilitando a entrada de brasileiro, que são países que pensaram de forma diferente do europeu, porque o europeu, ele pensou nisso que está acontecendo aqui, mão de obra barata, análoga à escravidão, gente que não vai reclamar e tal, até a bomba explodir, tá? E tem país, que nem o Canadá, por exemplo, que já está tomando precaução, que nos Estados Unidos já faz há muito tempo, de chamar gente qualificada. Então, você está com plano de vir para a Europa, não comprou passagem ainda, prolonga um pouco mais esse plano só, planeja um pouquinho mais. Nesse meio tempo, aprende inglês, que mesmo se no final das contas você decidir vir para Portugal, você vai ganhar, você vai ser um profissional mais valorizado. Então se valoriza, tá? Ganha conhecimento, pesquisa tudo isso que eu te falei, pesquisa também. Tem um livro que eu quero indicar para vocês que é muito bom também, que eu tô terminando. Esse livro aqui é muito bom, se você puder ler. Tem muito livro bom aqui. Se você puder ler esse livro aqui, é muito bom. 1994, de George Orwell. É uma ficção que é o que a gente está vivendo hoje em dia, é o caminho que a gente está tomando e é o futuro, né? O nosso futuro. Um livro que foi escrito na época do segundo grande conflito aí, mundial. Enfim, se aprimora, tá? Não fica desesperado, não tenta fazer mudança desesperada. Você, pensando em vir pra cá, você tá pulando no olho de um furacão. Você tá pulando num lugar que vai explodir várias bolhas. Bolha imobiliária, bolha da previdência. Tá eminente a explosão dessas bolhas, tá? E vai acontecer isso com você aqui. E lembra do seguinte, tá? Aqui em Portugal, eu vou falar isso todo o vídeo agora. Aqui em Portugal, o governo infelizmente adotou o mesmo método. Eu tô aqui por decreto de lei. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu tô aqui há 2 anos, e há quase 1 ano com decreto. Via decreto. Minha residência válida via decreto. Eu não sei se esse tempo vai contar para minha nacionalidade. Eu vim para cá pela nacionalidade.
E agora eu não sei se eu vou conseguir tirar a nacionalidade, porque eles estão postergando isso pra gente ficar o máximo de tempo sem saber como vai ser o nosso futuro, sem saber se a gente pode sair de Portugal, sem saber se a gente pode trocar de emprego, se a gente não vai perder, de repente, quando chamar a gente vai estar sem emprego. Você não tem esse medo se você tá aqui em Portugal? É isso, esse é o plano deles, é a gente ficar quase sem direito, sem poder reclamar. Infelizmente, a Europa tomou essa atitude, independente de ser esquerda ou direita, tá? Hoje em dia o governo de Portugal é majoritariamente direita. E foi entrar a direita que começou a palhaçada da CPLP, a palhaçada da AIMA. Então não é sobre esquerda e direita. Lembra, o mundo é uma Gotham City sem Batman. Aqui só tem vilão. Ninguém tá preocupado com você. Principalmente se você não é nem nativo do país que eles estão. Eles não estão preocupados nem com o povo deles. Imagina com você. Então para de ser inocente, tá? Para de idolatrar político, para de acreditar em tudo que você ouve. Pelo mesmo motivo que alguém um dia teve que te contar que não existe fada do dente nem Papai Noel, eu tô te contando agora, não existe mocinho no mundo, principalmente na política. Para de perder o seu tempo defendendo esse pessoal que não tá nem aí pra você. Se aprimora. Busca conhecimento, quando você adota uma ideologia, você está abdicando de pensar por conta própria, porque você está adotando um pacote cheio de pensamento pronto, que as pessoas exigem que você pense para você fazer parte da patotinha de esquerda, para você fazer parte da patotinha de direita, para você ser aceito por esse pessoal. Você tem que pensar igual eles. Para de fazer isso, cara. Você tá escolhendo ser ignorante por opção, tá? Você está sendo ignorante por opção. Então acorda, tá? Eu espero que eu tenha aberto um pouco a sua mente, um pouquinho que seja, para você pensar um pouco melhor, tanto nessa decisão, quanto no lado que você tá tomando, tá? Pensa bem no lado que você tá tomando. Você não precisa tomar um lado, toma o seu lado. Se aprimora, se melhora. Seja uma pessoa melhor, um filho melhor, um pai melhor. Faça coisas boas. Para de perder o seu tempo acreditando em conto de fada. É tudo uma mentira, é tudo manipulação, a gente é só peão num jogo de xadrez. Foge do tabuleiro, tá? Não pula no olho desse furacão, você não precisa disso, tá? Enfim. Bom, se você entendeu e teve maturidade para entender tudo, para aceitar tudo que eu te falei, boa. Se não, continua tocando violino nesse navio que tá afundando, enquanto tem outras pessoas num camarote em outro navio assistindo você se churrascar. Entendeu? Então é isso. Se foi claro pra você, eu nem sei, eu vou ter que assistir esse vídeo. Ficou muito longo, mas eu acredito que eu consegui explicar tudo que eu precisava explicar pra você. Enfim, é isso aí. Espero ter ajudado de alguma forma. Espero ajudar na sua decisão de não vir pra cá. Espero que você não venha pra cá. E muita gente fala, por que você não volta? Então foi um planejamento muito grande pra vir, agora é um planejamento muito grande pra sair. E eu não vou voltar pro mesmo lugar que eu vim, porque a vida anda pra frente. Então tá tudo sendo planejado, tá? Provavelmente esse é o último vídeo nesse cenário aqui, as coisas vão mudar um pouco e vão mudar sempre, tá? Porque mudança é importante, tá? A gente precisa mudar, precisa aprender, precisa evoluir. Enfim, deixa o like aí, se inscreve no canal, espero ter te ajudado. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela atenção. Tamo junto e tchau.